Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente, queria externar a minha alegria, minha satisfação de estar aqui atendendo o convite de amigos queridos, né? A responsabilidade já aumentou bastante, né? Então eu espero corresponder, não a nível de ensinamento, mas a nível de conversa mesmo, né? Que a gente possa, durante essa noite, durante alguns minutos, conversar sobre um tema que, na minha visão, é bem relevante, né? Mas tudo em volta do Espiritismo. O Espiritismo não é só uma doutrina consoladora, ela é uma doutrina esclarecedora. E na medida que a gente se esclarece, a gente começa a nos conhecer melhor, o porquê das nossas dificuldades, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos após o desencarne, quem somos efetivamente. É a parte filosófica, né, do Espiritismo. E está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, hoje nós vamos tratar desse tema, como a Débora falou, o que ocorre diante da visão espírita, e nós não estamos aqui na condição de donos da verdade. Nós estamos aqui tentando analisar o que a doutrina espírita e as obras complementares nos apresentam o que pode acontecer no momento da morte, né? O Livro dos Espíritos tem 3 questões específicas sobre esse tema. Ele fala do torpor da morte, o momento da passagem, enfim. No entanto, ainda nas obras básicas, nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, lá no primeiro capítulo da segunda parte do Céu e Inferno, algumas informações muito importantes que nós precisamos trazer nesse momento. E ali ele faz um apontamento, vamos dizer assim, em relação à doutrina espírita, e nos fala do perispírito, né? Eu confesso aos senhores e às senhoras que, diante da minha formação católica durante muitos anos, né, nunca tinha ouvido falar de corpo espiritual, de perispírito. E o nosso querido Kardec, né, através da instrução dos Espíritos, ele fala da relevância do perispírito no momento da morte. Porque ele adere ao corpo físico dependendo da materialidade do sujeito. Ou seja, se ele está muito preocupado às questões materiais e aos sentimentos, mais difícil será o momento da transição. Então, o que ocorre no momento da morte? A resposta clássica do direito, inclusive, depende. Depende do comportamento do sujeito até aquele momento, né? E nós trazemos aqui um estudo também muito interessante do nosso querido André Luiz, numa das suas obras, estava conversando com o Nilton aqui agora, né, que é uma obra complementar que nos esclarece e nos dá exemplos de como isso pode acontecer, né? O livro é Obreiros da Vida Eterna, é o livro número 4 da coleção A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz é um repórter que atua no mundo espiritual após o seu desencarne, surpreso que fora pelo momento da morte, vejam só, ele que era católico, né, tinha uma formação católica, mas não acreditava na sobrevivência da forma como ele encontrou no mundo espiritual. Afinal de contas, ele desencarnou e ficou 8 anos numa região umbralina, pelo menos ele narra isso no livro, né? E por que ele ficou todo esse período naquela região umbralina? Porque não cuidara efetivamente do seu corpo físico. Chega na condição de suicida involuntário. Ele próprio, quando interrogado, diz: olha, eu não queria me suicidar, não era meu interesse, a minha vida estava boa lá, ele era casado, era médico, tinha filhos, por que se suicidar? Ocorre que na condição de médico, ele não cuidara do corpo físico, né? Ou seja, o corpo físico não sustentara e ele é alçado ao mundo espiritual nessa condição. E no mundo espiritual, adentrando a colônia Nosso Lar, ele começa a nos trazer muitas informações. Como se dá a vida no mundo espiritual? E eu confesso aos senhores, mais uma vez, que lendo as obras, né, eu fiquei um pouco impressionado, porque ele fala de cidades no mundo espiritual, né? Ele fala em vida abundância no mundo espiritual, né? Coisa que realmente me surpreendeu no primeiro momento. Surpreendeu até o próprio Chico Xavier, quando foi revelado a obra Nosso Lar. O fato é que, aos poucos, a gente vai tomando contato com a obra
e vai se inteirando do que o André Luiz quis nos trazer e vai adensando o nosso conhecimento. E nesta obra especificamente, André Luiz, ele participa de um grupo socorrista, cuja missão é acompanhar o desencarne de 5 espíritos. Estavam na hora do desencarne e esse grupo socorrista teria justamente essa missão, acompanhar o desencarne dessas pessoas. Lembrando, né, já agora fazendo uma referência a uma outra obra interessante, o livro Voltei, do irmão Jacó, que ninguém desencarna sozinho. Assim como ninguém nasce sozinho, ninguém desencarna sozinho. No momento do desencarne, sempre está alguém lá para ajudá-lo. E esse grupo socorrista tinha essa missão, acompanhar 5 encarnados que estavam por partir para o mundo espiritual, todos da colônia Nosso Lar. E o interessante é que o primeiro é Dimas. E Dimas era espírita. Ele tinha conhecimento da vida do mundo espiritual, trabalhava na seara espírita, era um trabalhador assíduo da seara espírita. Mas no momento derradeiro, ele fraqueja. Fraqueja porque ele percebe que vai desencarnar. E aí ele começa a pensar, mas e a minha família? Como vai ficar a minha família, meus filhos, que serão deles após o desencarne? Da mesma forma, os familiares também preocupados com o momento da desencarnação, ele tinha cirrose. No momento da desencarnação, o que vai ser quando Dimas desencarnar? O que será de nós? E essa ligação fluídica dificultava o desencarne de Dimas. Veja, o corpo físico já não sustentava mais, chegou a hora da partida. No entanto, ele estava atrelado por sentimentos aos familiares. E aí esse grupo socorrista aparece na casa de Dimas para realizar o desencarne. E quando eles chegam lá, eles percebem essa ligação fluídica que dificultaram o desencarne. E aí, então, conversando os espíritos, dizem, olha, é melhor dar uma melhoradinha na saúde dele. Dar uma arrefecida na saúde. Né? A chamada melhora da morte. Momento em que ele dá uma melhorada, acredita até que vai se recuperar, e diz para a mulher, olha, eu estou me sentindo melhor hoje. Não se preocupe, não vai acontecer nada. E no momento em que esses laços de ligação são arrefecidos, os espíritos fazem o desencarne de Dimas. Né? Recolhem o espírito. No entanto, ele é acolhido pela mãe, que já estava no mundo espiritual, e acompanha o desencarne do filho. Né? Que não foi fácil, porque havia uma ligação dele com a família, que é natural. Nós que temos família, evidentemente, estamos nessa condição. Né? Mas ele, como espírita, que tinha consciência de que havia chegado o momento do desencarne, não aceitava aquela condição. O que tornou o desencarne dele muito complicado. A mãe o recebe, né? O desencarne não acontece no mesmo momento, isso é interessante. E André Luiz trata disso, inclusive em outras obras. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Né? Ou seja, o momento em que o corpo físico cessa as suas atividades e o momento em que o espírito é retirado e recolhido, até que o momento do cordão fluídico é retirado. O nosso querido irmão Jacó também faz essa referência no livro. No livro Voltei. Assim como se nasce, é cortado o cordão umbilical, quando se desencarna, necessário cortar o cordão fluídico que prende o espírito. Né? No entanto, ele ainda estava apegado a questões materiais. E era necessário esgotar aquelas energias. Né? E ocorre que ele é recebido pela mãe, que está lá o acolhendo naquele momento do desencarne. E o livro começa a narrar essa situação. Narra, inclusive, o velório dele. Como se dera o velório dele. O velório, antigamente, era feito na casa. Né? E aí está lá, sendo velado o corpo de Dimas, e aparecem outros espíritos lá. Espíritos, inclusive, zombeteiros. Né? E o André Luiz fica preocupado. Mas e a proteção? André, ele, como trabalhador espírita, deveria necessariamente saber que a casa dele precisava de uma proteção. E aonde ele ia encontrar? Se não no Evangelho no lar, na oração, ou seja, na proteção do seu ambiente local. Não é?
O fato é que aqueles espíritos aparecem, aquela questão do velório, né? Todo mundo contando piada, né? Ele percebe. Aliás, no livro Voltei, há uma referência exatamente sobre isso. O Jacó participa do seu próprio velório, só tinha 2 pessoas orando por ele. Os outros estavam lá, conversando, batendo papo. Ninguém pensou no desencarnado naquele momento. E era necessário, né? Porque era o momento da passagem, era um momento difícil para aquele espírito. E André Luiz começa a contar desde o momento do velório até o sepultamento do Dimas, né? Um segundo caso, esse foi o primeiro. Um segundo caso é de Fábio. Fábio não era propriamente espírita, ou pelo menos não se declara na obra que ele era espírita. Mas ele tinha consciência da vida no mundo espiritual. E também sabia que havia chegado o momento derradeiro da sua existência. Era jovem, casado, tinha filhos, mas tinha fé no futuro. E no momento final, ele que tinha tuberculose, ele também sabe que vai desencarnar. O espírito sabe, ou seja, ele sabia que não conseguiria vencer a doença, iria desencarnar. E aí esses amigos espirituais se apresentam, levando inclusive o pai dele desencarnado, para acompanhar o desencarne do filho, né? O Fábio. E aí o que acontece? Uma situação muito interessante. O pai desencarnado induz o pensamento dele para que ele dê uma comunicação para a família de esperança, de confiança. E aí ele explica. No momento derradeiro, aquelas palavras são muito marcantes, tanto para o desencarnado, quanto para aquele que vai ficar. E é uma verdade, né? Ou seja, aquilo que ele fala no momento da morte fica muito gravado para aquelas pessoas. E aí, então, ele é induzido a dizer, olha, tenham fé, confie, eu desencarnado vou ter a possibilidade, inclusive, de ajudá-los no mundo espiritual. Chegou o meu momento derradeiro. O meu corpo não resiste mais, a minha missão aqui sucumbiu. Mas o espírito é imortal. E ele dá esse recado para a família, né? No sentido de aliviar. Inclusive é muito interessante essa história, porque ele fala para a mulher, fala, olha filha, fique tranquila, tenha calma, eu sei que vou desencarnar, mas lá no mundo espiritual eu vou estar olhando por todos vocês, vou inclusive lhe ajudar a arrumar até um outro marido, quem sabe, né? Um outro companheiro. Imagina, olha a elevação desse espírito, vai arrumar um outro companheiro para a mulher. Lembrando que o próprio André Luiz fica preocupado, falando, nossa, mas que evolução desse espírito, porque ele se recorda dele próprio, que quando ele desencarnou, a maior intenção dele era retornar à casa, ver a mulher, a Zélia, e as crianças. Lembram disso lá no filme? E o que acontece quando ele chega na casa? A Zélia tinha casado de novo, casou lá com o italiano, e ele fica assustado com aquela situação. Mas quem é esse homem que agora está na minha casa? Esse é o que está cuidando da sua família agora, né? Depois do seu desencarne. E aí ele começa a compreender. E só após isso, ele é admitido como cidadão nosso lar. Então, o Fábio, ele dá uma mensagem de alento para a família. Olha, tenham calma, tudo vai se ajeitar. E eu estarei trabalhando por vocês lá no mundo espiritual. E o André Luiz começa a fazer um certo interrogatório. Ele fala assim, nossa, mas que espírito superior é esse? Por que a divindade não deu a ele mais tempo aqui na Terra para trabalhar a sua bondade explícita? E aí o pai desencarnado explica. Fala, olha, André, ocorre que eu e meu filho, numa encarnação anterior, éramos senhores de escravos. E nós tínhamos lá na nossa fazenda um lugar muito rude, onde os escravos ficavam. E por um capricho dele próprio, os escravos estavam numa situação muito difícil, não tinham condições nem de respirar. E aí, nesta encarnação, ele vem com problemas respiratórios. Então, desde a primeira infância, ele sofre alguns problemas respiratórios. Ou seja, ele estava expiando uma situação que ele tinha passado anteriormente. Tinha dado causa a uma condição e agora precisava passar por aquilo. Ou seja, ele precisava reparar aquele erro
que ele havia cometido. Mas aí nós podemos fazer um parâmetro, porque enquanto Dimas, que era espírita, que acreditava e sabia da vivência no mundo espiritual, naquele momento da morte, fragilizou, Fábio engrandeceu-se, né? E isso dificulta o processo do desencarne. Eu me recordo, inclusive, no livro Nosso Lar, mais uma vez, quando André Luiz é chamado ao trabalho e ele comparece à enfermaria, né? Ele comparece à enfermaria e vê um espírito muito agitado lá, né? E isso causa uma certa preocupação a todos, porque aquele espírito que estava lá na enfermaria agitado, de manhã estava calmo. Mas por que ele está agitado? Perguntou. Ah, meu amigo, ele está agitado porque os familiares dele encarnados, que estão lá, ao invés de estarem orando por ele, estão brigando pela herança. Estão discutindo questões do inventário, né? E nós sabemos que nada vamos levar quando passamos para o mundo espiritual. Nem no inventário nós vamos participar. Vai ter que vir um outro para responder pelo espólio. E isso atrapalhava o desencarne no mundo espiritual. E Chico também faz essa advertência. Quando as lágrimas são, não de comoção, mas de revolta, atrapalha o desencarnado no mundo espiritual. É preciso compreender que chegou a hora e que o espírito tem que fazer a passagem. E que nós, enquanto espíritas que acreditamos na vida no mundo espiritual, temos que ter fé. Está lá no mundo espiritual e nos ajudando, trabalhando conosco, não é? Velando por nós. Essa é a missão dos amigos espirituais, né? E aí eu faço um parêntese para a gente poder entender como se dá essa relação. Pela oração, pela comunicação com o mundo espiritual. Meu pai lá no mundo espiritual, onde está, eu tenho certeza que o tempo todo está me ajudando. E muitas vezes ele comparece em sono, em desdobramento, dando algum recado. Nunca pediu os números da loteria para ele. Mas sempre a oportunidade. Dá uma mão aí, companheiro. Já me ajudou tanto aqui enquanto encarnado, já que você está aí, dá uma mão para mim aí. Que caminho eu vou? Para onde eu vou? Não é? Dobra o joelho. Às vezes o espírita não gosta de dobrar o joelho, mas é um sentimento de humildade. Pede ajuda, né? Pede ao seu anjo protetor, aos amigos espirituais, porque a oração tem um poder extraordinário. E por falar em oração, a terceira que ia ser levada ao mundo espiritual era a Dona Albina. Albina era protestante e havia chegado o momento do desencarne. Então a equipe socorrista, que eram 5 no total, se apresentam na casa de Albina, veem que a situação dela não é boa, que a hora do desencarne chegou, mas são surpreendidos. Há uma contra-ordem. Não vai desencarnar. Não está na hora. E aí o André fica assim, nossa, mas nós viemos para fazer o desencarne e não vamos levar? Quer dizer que pode se adiar o momento da morte? Como isso? Né? E ele fica impressionado. Né? O próprio benfeitor falou, olha, realmente não vamos levar a Albina nesse momento. Porque uma oração, uma prece, que havia chegado ao mundo espiritual, havia feito aquela intervenção. E aí ele vai ao mundo espiritual, aos amigos superiores, para entender qual era o motivo de que Albina não desencarnaria naquele momento. E é esclarecido. Alguém tinha feito uma prece pedindo para que ela ficasse mais tempo, porque era necessário para toda a coletividade da sua família. Porque a filha dela estava grávida. E se ela desencarnasse naquele momento, fatalmente afetaria a condição de saúde da filha. Então, um pedido de alguém da família intercedeu para que ela não desencarnasse. E o André quer saber quem é. Ué, mas quem tem esse poder? E aí aparece Joãozinho, 8 anos de idade. Um menino, que nem neto dela era, de sangue. Mas ele havia feito um pedido ao mundo espiritual, que mantesse a sua avó lá por mais tempo. Era necessário que ela ficasse lá, porque ele era um espírito, criança, mas era um espírito elevado. E no ventre da mãe,
ou seja, da filha de Albina, estava alguém que seria companheira de jornada de Joãozinho, que se eventualmente, naquele momento, ocorresse um aborto, poderia afetar o curso encarnatório de ambos. Então, a espiritualidade compreende que o melhor naquele momento é que Albina ficasse mais um pouco, né? Tivesse uma sobrevida naquele momento, para que no momento oportuno ela fosse levada ao mundo espiritual. E aí ele fica impressionado, né? Como uma criança teria esse poder. André não é a criança. Ele é uma criança agora, mas é um espírito encarnado, né? Já de muitos séculos, né? E o poder da oração impediu aquele momento do desencarne. A Albina não é levada no mundo espiritual. E o quarto caso, meus amigos, é do Cavalcante. O Cavalcante era católico, muito católico. Frequentava a igreja, a ponto, inclusive, de ignorar a família. E por conta dessa situação, a mulher foi embora, o abandonou. E ao final da vida, já ao quebrado, inclusive internado no hospital, ele fica pensando que ele tinha errado, que ele tinha se dedicado demais àquela causa e esquecido a família. Ele precisava pedir perdão para a mulher. Mas onde está a minha mulher? Ele nem sabia da condição dela. Ele precisava perdoá-la. Ele precisava pedir perdão para que ele pudesse partir para o mundo espiritual. Só que a situação de saúde dele era gravíssima. E os médicos já entendem, olha, vai desencarnar de um momento para o outro. Mas não desencarna. Está lá. Já viram situações assim? O sujeito está lá, mas não morre. Não vai. Alguém precisa exercer o perdão. Certa ocasião, me falaram, olha, será que você pode ir lá fazer uma prece lá para o meu pai, que está lá no hospital ali, 30 dias ali, não desencarna, não vai, etc e tal. Falei, eu até posso, porque né, a oração é um ato voluntário de Deus. Fui lá. E quando cheguei lá, abri o evangelho, fiz uma prece. Mas logo naquele momento eu percebi, mas não era eu que tem que estar lá. Era algum familiar que tem que estar lá. Para perdoar. Né? Para exercer o perdão, para que aquele espírito pudesse partir numa condição melhor para o mundo espiritual. E isso é muito interessante, meus amigos, porque as obras, o próprio André Luiz, em outras obras, ele nos esclarece que a velhice, de uma certa maneira, é um momento em que o espírito já está se preparando para a vida no mundo espiritual. Ele está se desligando das coisas materiais e se ligando ao mundo espiritual. Muitas vezes a doença que o deixa acamado já é um momento de reflexão daquele espírito. Um momento em que ele começa a repensar a sua jornada. O que é que eu fiz? E tem a possibilidade de se arrepender. E muitas vezes espiar aqui, enquanto encarnado, o que passaria no mundo espiritual. Aí fica lá acamado durante um tempo, pensando e refletindo. Eu me recordo no livro Há 2000 anos, a passagem do nosso querido Emmanuel, que foi o benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel conheceu Jesus, esteve ao lado dele no momento da cura da filha, mas não acreditava que a cura tinha se estabelecido pela intersecção de Jesus. Ele não tinha fé, não acreditava. Era romano. Mas a mulher não. Lívia já havia se convertido. Ele não se convertera. Mesmo com todo aquilo que tinha acontecido na família dele, a cura da filha que tinha lepra, né, Flávia, mesmo com a cura, ele não aceitou. Ele acreditava que a cura da menina era por conta de tudo aquilo que ele havia dedicado a ela. Toda a disponibilidade médica que tinha dado à criança. Não aceitou Jesus. Mas, ao final da vida, cego e ao quebrado, né, ele já começa a pensar, quem é esse Jesus? Né? Começa a refletir, ou seja, o momento em que ele está pensando no que aconteceu na vida dele. E aí, meus amigos, esse era o momento do Cavalcante, que ele tinha que passar por aquela situação. Ele tinha que estar acamado, hospitalizado, doente,
para repensar a sua jornada. No entanto, os médicos já começam a pensar na eutanásia. E os amigos espirituais falam, não, melhor não. Vamos evitar que isso aconteça. A mulher que ele gostaria de encontrar, nem ele sabia, já tinha desencarnado. Estava lá no mundo espiritual, mas é trazida. É levada adiante a ele para que eles pudessem conversar, ajustar aqueles ponteiros naquele momento derradeiro. Né? E aí sim, ele poder partir para o mundo espiritual. Só que os médicos já não suportavam mais, nem o padre suportava mais ele. Toda hora ele chamava o padre, pedia extrema-unção e tal, e o sujeito não morria. E aí então os médicos intercedem e cometem a eutanásia. Mesmo com a influência dos amigos espirituais, que estavam lá, tentando evitar que aquilo acontecesse. Né? E quando eles chegam, o sujeito já está desencarnado, havia morrido. E aí eles falam, olha, agora não mexe. É preciso deixar que essa droga que está aí trabalhe no perispírito dele até que vocês vaiam. Ou seja, e aí ele faz uma reflexão muito importante, que fica lá nas entrelinhas do livro. O quanto o tóxico, as drogas, interferem no perispírito do sujeito. Né? Nem mexe no sujeito. Esperam lá 20 horas para fazer a retirada do espírito do corpo. E levam também Cavalcante para o mundo espiritual. E para finalizar, o último era Adelaide Câmara. Essa era espírita, de fato. Havia constituído, inclusive, uma casa espírita lá no Rio de Janeiro, assinava com o pseudônimo de Áurea Celeste no mundo espiritual. E aí chegou o momento da passagem. Mas os amigos, frequentadores, trabalhadores da casa ficavam pensando, mas o que vai acontecer quando Adelaide desencarnar? Como será? O que será da nossa casa? Né? E ficavam prendendo Adelaide naquela situação. E deixava ela angustiada, porque ela sabia que o momento derradeiro havia chegado. Não havia como evitar. Porque vai chegar, meus amigos, um momento em que o corpo físico não vai suportar mais. Um momento em que nós vamos fazer a passagem. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Não é? Nós vamos fazer, nós vamos morrer. Tá certo? O fato é que nós precisamos nos preparar para esse momento. Quando a gente vai viajar, não prepara, não arruma as malas, procura o roteiro, etc. e tal, a morte é a mesma coisa. O fato determinado. O direito é um fato determinado. Vai acontecer, não sabemos quando. Pode até ser evitado. Né? Mas vai acontecer para todos nós. E nós não pensamos nisso. Nós vivemos hoje, né, como diz a música, sem que soubesse amanhã. E nós precisamos pensar nisso. Pensar que nós estamos aqui encarnados com uma missão. E que quando é encerrada essa missão, vai chegar a hora de partir. E vai chegar a hora que o corpo físico não mais vai resistir. E nós vamos ter que partir. E Adelaide estava nessa condição. Né? Aí, os amigos espirituais, que nada impõem, fazem uma reunião com os trabalhadores da casa, no mundo espiritual. E diz, olha, Adelaide cumpriu a sua missão. Agora é com vocês aí, ó. Segue na tarefa. Continuem trabalhando. E ela vai continuar trabalhando também no mundo espiritual. Ou seja, dão uma amenizada naquela situação, para que Adelaide possa desencarnar. E o mais interessante, espírito evoluído que era, ela própria fez o seu desencarne. Ou seja, ela fez o desligamento do seu corpo físico do corpo perispiritual. Desencarnou. Foi para o mundo espiritual. Exceto o cordão fluídico, que foi desatado pelos amigos espirituais, ela fez o próprio desencarne. Então, meus amigos, esses 5 casos que André Luiz nos conta nessa obra, Obreiros da Vida Eterna, aqui ainda não tive a oportunidade de ler, faço o convite, porque é uma obra muito interessante. Ela não se resume somente a esses casos. Né? Esses são os casos finais da obra, onde ele faz uma comparação, como se dá o momento do desencarne. E a resposta, quando perguntado, depende. Depende da condição do espírito naquele momento. Se ele estiver, como dissemos lá no início,
muito apegado às situações materiais, a sentimentos, o desencarne vai ser difícil. Normalmente nós vemos nos trabalhos no mundo material, nos trabalhos mediúnicos, espíritos que ainda muito materializados. Olha, mas é minha casa. Estão lá na minha casa. Eu não fui no cartório, não passei a escritura, o que ele está fazendo lá? Não, mas a casa não é mais sua. Você já desencarnou, você não tem um corpo físico, você não precisa. Né? E aí ele fica apegado àquelas condições. E o Espiritismo nos esclarece e nos ajuda a compreender que sim, nós precisamos dos bens materiais, mas com empréstimos que Deus nos dá. Porque vai chegar um determinado momento que nós vamos fazer a passagem e não vamos levar nada. Alguém já viu algum féretro aí com carro forte atrás, levando os pertences do falecido? Não, vai ficar aí. E pior, ele vai chegar na condição no mundo espiritual, sem nada e sem os seus títulos, ele vai chegar como ele é. Eu me recordo de um outro livro do André Luiz, o último, né? E a Vida Continua, que é o caso da Evelina e do Ernesto Fantini. Ambos estavam numa situação difícil, desencarnam, chegam no mundo espiritual e não têm consciência do mundo espiritual. O que é que nós estamos fazendo aqui? Que lugar é esse? Né? Para onde fomos trazidos? Eles estão num hospital espiritual e o Ernesto Fantini começa a ficar preocupado. Ele falou, quem vai pagar a conta desse hospital? Quem é que vai pagar? Eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser? Como é que eu vou sair daqui? Não é? Ou seja, ele começa a pensar. Meus amigos, a doutrina espírita, ela é absolutamente esclarecedora para que nós possamos compreender essa realidade. Compreender, sim, que nós estamos aqui, enquanto encarnados, com uma família, que geralmente é a família que nós precisamos, não é? Aqueles que estão conosco nesta encarnação são aqueles que precisavam estar conosco, que aí a gente pede paciência a Deus, e aí aparece um ente familiar difícil na nossa casa. Ou não é assim? Lá na minha casa eles falam que sou eu. Ah, você que é diferentão, que só eu que sou espírita lá. Né? Todos são católicos. E nós temos que respeitar. Respeitar a condição de cada um, o momento de cada um. Eu também nasci nessa condição. Fui até batizado em Aparecida do Norte. Né? Ou seja, minha mãe queria que eu seguisse lá a religião católica. E eu fiz isso durante muito tempo. Mas chegou um momento que eu falei, opa, tem alguma coisa que está errada aqui nesse negócio. Né? Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Por que eu estou passando por essas situações? O que está acontecendo comigo, de fato? Né? E aí comecei a procurar entender aquela realidade, que aquela dor tinha um propósito. O propósito de transformação do espírito. O propósito da mudança. Da resignação. Que o camarada tem que aceitar. Né? Trabalhar dentro dele. A resignação é uma força ativa do espírito. Que ele aceita e se transforma. Contra situações que ele não pode mudar. Lógico, existem situações que nós precisamos trabalhar na nossa melhora interior. Se eu sair daqui, chegar lá e meu carro tiver com o pneu furado, espero que não esteja, que tem que voltar para Sorocaba, né? Não adianta eu rezar. Eu tenho que pegar uma carga e trocar. Tem que trabalhar. Não é? Agora, existem situações que nós não podemos modificar. E nós precisamos aceitar. E essa questão da desencarnação dos entes queridos é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Entender que ele cumpriu aquela missão, entender que chegou a hora derradeira, mas que sim, ele continua vivo no mundo espiritual. E muitas vezes intercedendo por nós, trabalhando conosco, nos ajudando, nos intuindo, mas nós precisamos estar sintonizados com os amigos espirituais. Né? A partir do momento que eu crio essa ligação espiritual, eu sim recebo ajuda. Né? Muitas vezes, quando a gente vem fazer uma palestra, fala de improviso, como os senhores estão vendo, os amigos espirituais ajudam. Dão as informações que nós precisamos. Fala isso, fala aquilo. Certa ocasião, eu fui fazer uma palestra num centro aí, um domingo de manhã, chovendo, com frio, né? Pouquíssima gente.
E os amigos falaram, vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos falar de Jesus, né? E aí, ao final, uma senhorinha falou, meu amigo, gostei muito do que o senhor falou aí, viu? Mas aqueles dois lá que estavam junto do senhor ajudou bastante o senhor na sua palestra, né? Porque é assim que funciona, né? Nós somos espíritos encarnados, né? E nós esquecemos disso. Muito ligados à materialidade, aos sentimentos, nós esquecemos a nossa missão aqui enquanto encarnados. Esquecemos que nós estamos aqui em aprendizado, né? Todos juntos, para aprendermos juntos. Os senhores acham que eu estou aqui numa condição melhor? Ao contrário. Geralmente, o palestrante é o maior devedor. E aí, quando o Nilson fala, vai lá fazer uma palestra lá, né? A gente fala, opa, que beleza. Vou pagar a minha conta, mas quero pagar com vontade. Pegar o boleto e ir na lotérica e pagar. Quero pagar essa conta. Porque quem sabe o que eu fiz lá na vida passada, não é? Será que lá numa condição, numa situação anterior, não fui eu a blasfemar de Jesus? Não fui eu a crucificar o Espiritismo e agora precisar defendê-lo? A ponto de vir e fazer uma palestra e falar dos meus sentimentos? Porque somos todos iguais, meus amigos. Ou os senhores acham que eu não tenho problema? Eu saio daqui e já começo com problema. Aliás, quando eu saí de casa hoje, eu já saí com problema. Eu sou síndico do prédio, toda hora tem problema. Na hora mais inoportuna, alguém está ligando para você. Olha, deu problema no portão. Olha lá o que está acontecendo. Falei, agora vai ficar aí o problema. Porque agora não dá para me olhar, né? Quando eu voltar, eu vejo isso aí. E são assim as situações do nosso dia a dia. Existem situações que nós podemos mudar e precisamos enfrentar, e existem situações que nós temos que aceitar. Mas esse não é um pensamento nosso. Os gregos, os estoicos já pensavam assim, antes de Cristo, né? O que dá para mudar, a gente trabalha para mudar. O que não dá é aceitar. Gente, era isso. Chegando no final, no final, que eu gostaria de trazer para a gente poder repensar nessa noite, né? A gente poder refletir, né, sobre quem somos, né? Da onde viemos, para onde iremos, quem são aqueles que estão conosco nessa jornada e aceitar essa condição, né? Esses dias, eu trabalhando no atendimento fraterno, chegou uma senhora lá e queria falar. Depois não sei. Aí ela falou. Durante 10 minutos ela falou do filho dela. Aí ela falou para mim assim, o senhor não vai falar nada, não? Eu falei, minha senhora, o que eu posso falar? Né? Eu sou todo devedor contra a senhora. Não, mas em relação ao meu filho, ame mais. Ame mais. Mas como assim? O senhor quer que eu passe a mão na cabeça dele? Eu falei, não é isso que eu estou falando. A senhora precisa amá-lo. Por se ele está lá na sua casa, tem um propósito dele estar lá. Não é um acaso que aquela pessoa está lá. Há uma consequência. Então aproveite essa oportunidade de trabalho. Porque as pessoas, os espíritos são diferentes. Eu tenho 2 filhos completamente diferentes um do outro. Nem parece do mesmo pai e da mesma mãe. Educados na mesma escola, com a mesma família, mas pensamentos diferentes, eu preciso respeitar. A minha filha já andou o mundo. O meu filho, se eu falo para ele, tem que ir para a Soiaba da Serra, ele fala, pai, tem um pedágio ali. Um pedágio lá. Eu falei, corta o pedágio, rapaz. Vai lá pelo meio do mato ali, corta o pedágio. Enfrenta a dificuldade. Né? Mas é o estilo dele. É aquele cara que você tem que pegar, jogar para cima, não vou, pega, joga de novo, e vai levando. Agora, se ele está lá, é porque tem um propósito. E eu preciso trabalhar. Não só ele, mas a mim mesmo. E quando a gente pede paciência a Deus, aí ele dá uma pessoa difícil lá na nossa família. E é assim que funciona. E todos nós temos. Ou tem alguém que não tem? É assim que funciona. Gente, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Espero ter, de uma certa maneira, colaborado, né? No sentido da gente entender que está todo mundo junto aqui, viu?
Não tem ninguém numa condição melhor. Se estivéssemos numa condição melhor, não estaríamos aqui. Estaríamos em outras esferas. Mas já que estamos aqui, vamos trabalhar. E é assim que funciona. Obrigado, gente.